controle, ele aflora e ele se faz visível no que a gente tem proposto, né? Então, tem pessoas que no dia a dia são incríveis, são inovadoras, maravilhosas, acolhedoras, mas que aí agora, nesse momento, abre mão disso tudo e não, eu preciso controlar. Eu preciso que crianças fiquem sentadas por horas. Eu preciso dar essas atividades mecânicas para que eles atendam. É isso que vai me fazer parte dessa realidade, né? E o que a gente percebe, tanto no fundamental e muitas vezes na própria educação infantil, que quem foi por esse caminho, quem fez essa aposta, quem fez essa opção, e assim, não estou julgando, só estou querendo colocar luz para a gente entender nossos processos, né? Quem foi por esse caminho, a gente percebe que os guris não estão mais com a gente. Eles pararam de entrar nos lugares que a gente combinou, pararam de fazer os combinados. As crianças do fundamental não estão mais fazendo. Tem professora que vem me falar que o compromisso é de 5 folhinhas por semana. É a meta de produtividade da escola dela. Então, assim, as práticas que caminharam, abriram mão do estabelecer a conexão com essas crianças e com essas famílias, em prol de um controle, em prol de uma produtividade, em prol de uma responsividade ao que eu quero, né? Eu quero ouvir a minha fala na boca do outro. Essas práticas já se perderam, né? Agora, as práticas e as proposições que foram para estabelecer essa conexão, para redescobrir essa conexão com essas crianças e famílias, essas estão lindas de ver. Essas estão emocionantes de ver. E aí, assim, eu estou falando de um lugar que eu pertenço hoje, que é a Segunda CRE, que é onde eu acompanho mais, onde eu vejo mais, onde eu pego as propostas antes delas irem para as famílias, e aí a gente ainda tem uma possibilidade de fazer, de dar um toque, de chamar, dar um toque mesmo, chamar atenção para alguma questão, ampliar. E estou falando também das outras 3 que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado várias propostas, mas aí quando elas já estão disponíveis para todo mundo, né? Então tem coisas muito belas, muito lindas, nesse caminho de estabelecer e de manter essa conexão de uma forma que a gente nunca fez, né? Porque até 3 meses atrás, a nossa fala enquanto educação infantil era como era ruim para as nossas crianças o contato com a tela. E, de repente, é essa tela que vai ser a nossa parceira e que vai nos auxiliar a estar com essas famílias e crianças. E eu faço questão sempre de marcar as famílias e as crianças. Essas crianças que agora estão nas suas famílias e conosco ao mesmo tempo, né? Então, olha aí esse desafio. Como a gente consegue dar essa continuidade sem abraçar tudo que a gente já tinha deixado para trás, né? Como é que a gente consegue isso? E aí a gente precisa pensar quem é a gente, né? Quem somos nós nesse contexto? O que é ser educação infantil? Quais são os eixos verdadeiros da educação infantil? E quais são as minhas próprias concepções de educação infantil, né? O que já era minha prática, o que eu já tinha de combinados com as minhas crianças e que eu posso utilizar de gancho para esse momento agora. Você está falando, eu estou me lembrando da fala do professor de educação física, Felipe Rocha, que fez parte da live semana passada, junto ao Fabiano, ele e Bianca, 2 professores de educação física que fazem um trabalho de excelência com a educação infantil.
E os vídeos do Felipe, eles estão muito nessa pegada, sabe, Simone? Ele vira para os meninos e ele fala assim: se lembra quando a gente faz assim, ó, lá na escola? Então, agora, ó. E aí ele pega aquele gancho do símbolo, ele pega aquele gancho da brincadeira, daquelas coisinhas que já eram motivo de divertimento nas interações e brincadeiras entre ele e as crianças dele. E aquilo está servindo de gancho para esse novo que ele está fazendo agora, que é o trabalho remoto. É um novo, mas que traz a bagagem do que ele já fazia, traz a bagagem das concepções que ele já traz na prática dele, né? Exatamente. E aí você está trazendo essa questão dos eixos, né, da educação infantil, que são as interações e a brincadeira enquanto linguagem. Não a brincadeira enquanto conjunto de práticas, repertório. A brincadeira para além desse repertório. Brincadeira enquanto linguagem. Né? E aí, quando você fala que esse professor faz com que as crianças se remetam ao que eles viviam lá na escola, é fundamental para a formação desse vínculo, para essa conexão, porque vínculo não é só... vínculo não é relação. Desculpa. Interação não é relação. Interação é eu e você. Eu te afeto, você me afeta. É interação. É de um para o outro. Um youtuber, ele se relaciona com as pessoas se relacionam com ele, mas não existe uma interação. A interação, ela acontece quando eu te afeto e você me afeta. Então, quando eu faço que essas crianças busquem essa memória do que elas viveram nesse espaço que não morreu. Exatamente. Né? Porque para criança pequena, meu Deus, será que a escola morreu? Será que o professor morreu? Será que o educador morreu? Será que a Marlene lá da cozinha morreu? Será que seu José que abre a porta morreu? Né? Aquela vida que eu tinha lá acabou. Exatamente. Aquele lugar ainda existe. E aí, que oportunidade, você veio com um exemplo assim muito lindo desse professor de educação física, e aí eu já vou aproveitar para puxar um pouquinho das nossas propostas, onde espaços de interação verdadeiros têm sido criados, né? Onde essa interação verdadeira está sendo proposta e está acontecendo, né? E aí é engraçado que quando a gente fala lá que as proposições pautadas na cobrança, as crianças param de estar com a gente, as famílias param de dar bola para a gente, param de entrar nos nossos convites, mas as propostas das conexões, elas ainda estão valendo. Elas ainda estão vivas, elas ainda estão acontecendo, né? Tudo aquilo que a gente fala, tudo que a gente lê em termos de interações, ela está sendo colocada na prática. Essa interação, ela é de verdade esse eixo da educação infantil. Sem a interação, não vai acontecer a educação infantil. Então, de uma forma assim, nesse contexto louco, nesse cenário pandêmico, inédito, a gente percebe nesse dia a dia, nesse dia a dia, que realmente é a interação que sustenta essa nossa prática. E assim, ser eixo é aquilo que tudo gira em torno. Então, a gente está aprendendo da forma mais biruta aquilo que a gente decorou. Então, se a gente ainda não tinha sentido isso, agora a gente está sentindo, né? A importância dessas interações e desse eixo que é real mesmo, né? Essas interações que vão possibilitar que esses adultos e essas crianças vivam e passem, esses adultos, nós também. Claro. Por esse momento. Né? Essas interações que vão nos conduzir a essa passagem, a esse momento.
E como é que de que forma que a gente vai conseguir elaborar essa nossa realidade? De que forma que a gente vai conseguir elaborar isso que a gente está vivendo? E a criança, ela elabora a realidade dela através do quê? Na verdade, o ser humano, porque o ser humano ele é lúdico, o ser humano ele é brincante, né? A criança mais ainda. Então, a forma da gente elaborar essa realidade, tentar entender isso que a gente está vivendo, vai ser através da brincadeira. Então, olha aí de novo aquilo que a gente repetia de forma mecânica, que a gente decorou para colocar na prova, como ela vem no nosso peito. Sem as interações eu não consigo estabelecer nenhuma conexão, estabelecer vínculo. E é através da brincadeira que eu vou elaborar essa realidade, né? E aí eu chego ao segundo desafio que a gente está vivendo, que a gente está encarando, que é com relação a esse currículo de educação infantil. A gente está falando de interações, a gente está falando de brincadeira, mas de repente as pessoas ficaram muito piradas com o currículo artificializado, né? Que currículo é esse que a gente tem na educação infantil? Qual é o nosso currículo de educação infantil? A coordenadoria da primeira infância disponibilizou um material riquíssimo, e a nossa intenção era trabalhar firmemente com esse currículo da educação infantil, porque esse currículo ele é pautado nesse nosso cotidiano. Não existe um currículo dissociado do cotidiano. Não existe um número de 1 a 10. Não existe a cor vermelha e depois a verde fora desse nosso cotidiano, né? E aí, por mais complicado que seja esse nosso momento, esse nosso currículo ele precisa acontecer nesse percurso, acontecer nessa interlocução com esse real. Que a gente também não entendeu, não, porque muitas vezes cada dia a gente acorda com uma notícia, a gente vai dormir com outra notícia. E a gente também está tentando elaborar essa realidade. E as nossas crianças também. Então, essa realidade, ela está aparecendo nas proposições que a gente tem feito, no que a gente tem colocado remotamente. Será? Porque se a gente não colocar, a gente não vai oportunizar essa elaboração. Então, a gente precisa ser peça fundamental para que as crianças e as famílias elaborem e que isso não fique lá guardado no peito dela, no peito deles, como uma coisa que a gente... não, vamos então falar do palhaço, vamos contar uma história que esteja desvinculado dessa realidade. A gente está sentindo medo, a gente está se sentindo inseguro, a gente está fragilizado, não está tudo legal. Eu estou fechada dentro da minha casa, a criança perdeu o parque, a criança perdeu a escola, a gente perdeu o convívio. Então não está tudo bem. Verdade. A gente precisa viver de forma honesta esse momento com as nossas crianças, com as nossas famílias. Então, esse cotidiano ele precisa realmente estar presente nessas nossas propostas, né? Porque só dessa forma, só elaborando nossa realidade, que eu vou estar construindo o vínculo. Eu vou estar construindo esse vínculo que ele é tão importante, né? Você está falando, Simone, o pessoal está aí refletindo com a gente, falando o quanto a escola é viva, o quanto a educação infantil é viva. E o pessoal está aí trazendo o pessoal está aí mergulhando junto com você nessas reflexões que você está oportunizando para a gente na tarde de hoje. E eu fico pensando também aqui muito nesse ciclo todo, né? Quando você abre a sua fala perguntando como eu estou, como que as pessoas estão, e eu pergunto isso para você também, e que a gente reconhece que nem todos os dias a gente está bem, mas a gente vai, senta de frente para a câmera do celular ou para o notebook e vai dar essa proposta
e a gente vai se nutrindo, a gente vai se fortalecendo também para poder oferecer aquilo que ainda tem de melhor dentro da gente para nossa criança e que está esperando por isso. Muitos de nós conhecemos a realidade das crianças e aí dá aquela angústia, dá aquele aperto no coração de como é que está num espaço tão pequeno, de como é que está numa casa com muitas pessoas, E a própria questão da saudade, independente de qualquer constituição familiar, a questão mesmo da rotina no ambiente, que é tão rico da educação infantil, Então, quantas vezes a gente não está bem, mas esse nosso vínculo com a criança nos chama a esse compromisso de fazer o planejamento, de fazer as gravações, e isso dá um fôlego para a gente, isso nos alimenta também. Não é só pela criança, é pela gente também, Isso aí. E aí, esse vínculo, que ele cognitivamente vai ser fundamental para o desenvolvimento dessa criança, estabelecer esse vínculo de forma segura, estabelecer esse vínculo de forma verdadeira, que vai fazer com que essa criança olhe para o mundo e fale, eu posso. Olhe para esse mundo e fale, eu encaro. Que dá o apoio verdadeiro para essa criança. E é isso que a gente faz. É aí que a gente tem esse nosso compromisso com esse desenvolvimento integral. Nosso compromisso na educação infantil não é, de novo, eu vou falar das estações do ano, não é que ela decore isso, ela vai viver isso. Se ela não viver isso, não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, estabelecer esse vínculo para que ela olhe para esse mundo, e muitas vezes a gente faz isso, e aí é um grande desafio que a gente está. A gente faz isso com o nosso olhar. A gente olha para essa criança de forma que ela entenda que a gente acredita nela, que ela vai conseguir aquilo ali. Que ela pode não conseguir da primeira vez, ela pode não conseguir sozinha, mas o nosso olhar de professor é aquele que olha e fala, eu acredito em você, eu confio em você. E aí esse mundo se torna possível. Esse mundo deixa de ser amedrontador, deixa de ser terrível, assustador, para ser um lugar de pertença, de pertencimento. E aí eu queria fazer uma outra reflexão com vocês, quando a gente pensa que, na verdade, a gente está falando desse vínculo, mas a gente só pode dar aquilo que a gente tem. A gente não pode dar aquilo que a gente não está vivendo. E aí de novo, ser o colo para essa outra pessoa, eu preciso estar sentindo esse colo, essa segurança. E aí eu vou trazer para que vocês reflitam um pouquinho comigo em como é que está esse vínculo nessa equipe. Como é que está esse vínculo entre as pessoas que compartilhavam até o dia 13 de março o cotidiano, o dia a dia, os perrengues, se abraçavam na hora que o caveirão entrava na comunidade. Como é que está o vínculo entre esses adultos? E aí, assim, num mundo utópico, num mundo de folhetim, a gente teria que, cadê as diretoras que estão proporcionando nesse momento? As nossas diretoras estão precisando de muito colo. E, assim, é uma coisa assim, que eu até me emociono, porque, olha, já fui gestora, já fui diretora, mas nesse momento, ser diretora não é mole, não. Não tá mole. Então, assim, não espere que a diretora promova momentos de interação entre essa equipe. Não importa se você é responsável pela alimentação, pela limpeza, se você é agente, se você é país, se você é PA, se você é PEI, não importa cargo agora.
Perfeito. O que importa é ser colo. A gente precisa, quem tiver podendo, ser colo para o outro. Ser colo, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, a gente precisa ser colo para o outro. Não está fácil. Não está sendo simples. Então, pensar nesse vínculo entre os adultos, esse vínculo seguro, e aí várias pessoas falaram, eu estou com medo do retorno, todo mundo está. A gente está com medo de ir na lixeira. Totalmente tá liberado sentir medo. Quem não está sentindo medo é porque não está entendendo nada. Isso. Quem não está com medo não está entendendo nada. Então, a gente só vai conseguir estabelecer esse vínculo seguro se a gente tiver a certeza de que a gente não vai ser colocado em risco, né? Porque se a gente olhar para a escola com medo, essa criança de cara vai sentir o nosso medo e vai perceber que escola, porque para a gente é lugar de trabalho, para ela é uma instituição que ela vai viver ainda por muitos anos. E, de repente, é agora, é nesse momento que ela vai perceber esse espaço como um espaço do medo. E a gente tem que fazer de tudo para que isso não aconteça, porque eu não sei se a gente consegue reparar isso depois de qualquer atitude impensada, de qualquer atitude atabalhoada, como a gente já viu em outros países, numa decisão de volta. Sexta-feira avisa que vai voltar, segunda-feira volta, de qualquer jeito, sem nenhum preparo. Então, a gente precisa viver esse retorno agora. Precisa viver esse retorno hoje. E aí, como é que a gente vai viver esse retorno hoje? É se preparando para ele, né? Só um minutinho. Tá, meu amorzinho, pega lá o carregador, tá lá no meu quarto, o carregador da luzinha. Tá? As questões técnicas, né, gente? Ainda bem que eu tenho um contra-regra. Então, assim, falar desse vínculo, falar dessa equipe, falar dessa diretora é falar de novo de saudade. E aí eu pergunto para vocês, onde é que mora a saudade de vocês? Quem é o sujeito? Quem é a saudade de vocês? Essa saudade que no momento está da criança, essa saudade que está do prédio, essa saudade que está... Onde é que é isso, meu amor? Vamos bater. Essa saudade que é da comida, né? Muitas vezes a gente está sentindo falta, ninguém solta a mão de ninguém. A gente está sentindo falta da comida nesse momento. A gente está sentindo falta do prédio, a gente está sentindo falta da nossa rotina, a gente está sentindo falta... Pode subir. Tenta fazer uma gambiarra, meu amor. Não dá o cara. Bota aí. Se você quiser, pega o número do meu quarto. Não, mas vamos lá. Ai, gente, eu sou muito bagaceira, né? Bota alguma coisa aqui. Simone, está acontecendo um movimento tão bonito na nossa live, porque várias pessoas, várias diretoras e suas equipes estão aí assistindo, né? E aí o pessoal está se mandando beijo, o pessoal está dizendo que quem está com saudade de quem, ninguém solta a mão de ninguém. Então está acontecendo aí um momento lindo de interação. Olha aí a interação, né? O pessoal que está na live não está passivo. Você está puxando algumas reflexões. Essas reflexões estão impactando o sentimento, a emoção, a reflexão, e essas pessoas estão aí se procurando, se mandando coraçõezinhos, mandando recadinhos de afeto umas para as outras. Olha que bacana, né? Isso é interação. Isso é vínculo, né? Isso é o que é verdadeiro no que a gente faz. É o afeto da educação infantil.
É isso. Né? Aquele abraço, a Diala acabou de escrever isso. É aquele abraço que a gente dava quando a gente chegava lá naquele auditório e encontrava aquela pessoa que a gente, nossa, eu trabalhei há tanto tempo na tua escola, desses nossos parceiros. Ontem a minha parceira de equipe, saudade do lanche também, né, gente? Minha parceira me mandou um brinco lindo que eu ia botar aqui, só que ele ficou muito estourado na tela. Assim, olha que carinho. Né? Que coisa fofa. Um comentário na minha foto, um comentário nos move, né? Isso tudo move a gente, e é isso que faz a gente pertencer. É sentimento de pertencimento. Aquele lugar, aquele fazer, aquela instituição, né? Então, é esse sentimento de pertença, é esse sentimento de que eu faço parte de um todo, é esse sentimento que vai conduzir a gente para sair dessa situação. Oi, meu amor, tá bom, muito obrigada. Ele tá falando que tá com delay, gente, mas assim... Mas tá dando para acompanhar. Isso. Tá, filho, tudo bem. A gente vai que vai. Fecha os olhinhos e escuta a minha voz, tá bom? Isso. Só não dorme, gente, porque vocês já devem ter almoçado. Eu não consegui almoçar ainda porque eu estava nervosa, mas só não cochilo, por favor. Então, é esse senso de continuidade que vai levar a gente para o futuro, né? Porque, assim, isso vai passar. Tudo isso que a gente está vivendo vai passar. Vai ser lembrança, vai ser história. A gente não sabe como é que a gente vai voltar. Né? A gente tem, não é uma história linda que a gente está vivendo, não é uma história romântica, é uma história de perdas, né? É uma história de porradas. Nem sei se pode falar, desculpa, gente. É isso. É uma história de dor que a gente está vivendo também. Porque crescer dói, se reconstruir dói. Né? Então, assim, isso vai passar. Né? E a gente precisa ter essa certeza. E a gente só vai fazer essa travessia com esse sentimento de que eu pertenço a esse lugar. E aí esse sentimento não é só do adulto, não é só do profissional, não é só da criança. É do nosso, é desse coletivo. Né? Então, a gente chega para pensar nos desafios de pensar nesse retorno. Né? Porque a gente precisa já pensar nesse retorno. A gente não pode esperar que alguém pense por Mãe. Cada especificidade, porque não é aquilo que for pensar. Por favor, São muitas peculiaridades, cada espaço com a sua característica, cada especificidade, porque não vai. São muitas peculiaridades, cada espaço com a sua característica, cada equipe com a sua forma e com a sua perspectiva. Então, as orientações que certamente estão sendo pensadas, elas não vão dar conta. Essa interação, essa reflexão, cada um no seu espaço, com a sua equipe, e trazendo, né, Simone, trazendo outras parcerias, trazendo outros olhares, né? Porque eu não sei nada sobre a saúde, sobre o que seria ideal, mas de repente ali naquela clínica que é parceira da minha unidade, aquele profissional tem orientações, vai me ajudar a enxergar o que eu não estou enxergando. Exatamente. E aí, assim, alguém colocou aqui nos comentários, e meu contra-regra veio até me falar, para eu dar uma atenção para esse comentário, exatamente essa questão. A gente precisa se conectar com esse humano. É o humano que está salvando a gente. É o humano que está fazendo a gente viver dia após dia fechado dentro da nossa casa. É a arte, é a genialidade, é uma troca, mesmo que remota, com esse outro. Né? Então, a gente precisa
estudar. Isso. A gente só vai conseguir olhar com um pouco menos de medo estudando para esse retorno, né? Olhar para esse espaço, ele deixar de ser um espaço da ameaça, quando a gente estudar e a gente entender o que a gente está vivendo, né? Entendendo que, assim, e aí eu volto para Paulo Freire, como a colega, eu não vi, só vi a citação, não vi quem foi que falou, né? O que a gente não sabe, a gente não vê. Então, se eu não tenho repertório para olhar para um ensaio de protocolo, um ensaio de proposições de retorno, eu não vou conseguir analisar se ele está bom ou se está ruim. E aí esse medo vai me sufocar, me paralisar, eu vou entrar em noia. Então, a gente precisa estudar muito, e aí assim, a gente não quer que ninguém vire microbiologista, ninguém vire... mas a gente precisa estudar o ser e a educação infantil. Porque é na interlocução com esse outro, na interlocução com esse, como você falou, com esse profissional da saúde, que vai ser fundamental para que a gente pense agora, é que a gente vai realmente descobrir caminhos que não é um caminho nunca que a coordenadoria, por melhor, e eu tenho certeza que eles estão trabalhando muito para pensar esse protocolo de retorno, eu tenho certeza, porque ali tem pessoas incríveis. Certeza. Esse protocolo ele nunca vai dar conta do nosso real. Nunca um protocolo vai dar conta da Zena e da Meimei. Nunca um protocolo vai dar conta do Pierucci e da creche dos sonhos, minha, daqui do Urano, da Nova Divinéia. Um protocolo nunca vai dar conta de, ao mesmo tempo, da Carboneira, que é lá na Maré, e o meu Marcelo Cândido, que é lá no alto do Borel. A gente precisa olhar para esse protocolo e agregar a nossa realidade. Exatamente. Então, assim, A Sheila acabou de falar isso. Nosso protocolo será a nossa realidade. Exatamente. E aí não adianta ter um protocolo se ele não se transformar em verdade, né? Esse protocolo, ele só vai se transformar em verdade no dia a dia. E aí a importância da gente, com conhecimento, conseguir olhar de forma feliz. Porque a gente sabe que o nosso conhecimento vai minimizar ao máximo os riscos que a gente vai estar vivendo, né? E aí, as especificidades de cada um e de cada espaço. E aí, quando a gente fala desse espaço, eu volto a falar dessa equipe, desse coletivo. Eu volto a falar desse coletivo e aí eu preciso chamar a atenção de que esse coletivo ele não é um composto de individualidades, como muitas vezes a gente já vivia. O que eu penso, o que eu acredito, o que deu certo para mim, o que funcionou na minha vida, vai funcionar aqui. Esse coletivo tem que ser um pacto. Porque se um furar, se um demole, todo mundo se lasca. Todo mundo se compromete. Então, a gente precisa pensar em pactos entre os adultos, impacto nosso, enquanto profissional, com a comunidade, e a gente fazer com que isso realmente aconteça, né? Se um furar, coloca todo mundo em risco, né? Então, a gente precisa olhar para esse protocolo de forma individualizada, né? Esse protocolo que vai ter que ser vivido, né? Essa força desse coletivo, ela só vai acontecer com formação, com treinamento e saber o porquê de cada coisa, né? A gente, em 2010, lançou um documento que até hoje ainda está vigente, né?
que ele é. Eu até tinha pensado numa forma de colocar ele aqui, mas acabou embaralhando, eu não vou conseguir botar. Que é o Manual de Orientações para os Profissionais de Creche. Nesse manual, a gente falava desses pactos do coletivo que precisam estar favorecendo e minimizando os nossos riscos. Falava do cuidado com a criança, do cuidado com os espaços e do cuidado com os adultos. Uma das coisas que eu me lembro que a gente falava lá, e foi assim, o documento que a gente mais brigou, né? Porque as pessoas achavam, meu Deus, como é que eu vou, para que eu vou usar uniforme? Uniforme é uma questão social. Não é. A gente não tratava o uniforme para ser uma questão de acirrar uma desigualdade. A gente tratava o uniforme por uma questão de preservação desse coletivo. Que a roupa que eu venho no ônibus, que eu atravesso a rua, não poderia ser a mesma roupa que eu ia me colocar na relação tão íntima, tão próxima com essas crianças. E são conclusões que hoje são práticas que vão ser fundamentais para esse nosso retorno. Práticas que vão ser decisivas. A gente vai estar falando de vida e de morte se a gente não se debruçar sobre elas. Então, olhar para esse manual, né, de orientações para os profissionais de creche, depois a gente... ele está disponível ainda na rede, ele tem uma mãos e água caindo. Sim. E eu acho que ele pode ser um primeiro momento, porque ele nasceu da parceria da saúde e da assistência social com a educação infantil. Foi o olhar para a educação infantil aliado aos cuidados de saúde. A gente não está falando nada de ser higienista, a gente não está falando nada de voltar a ser assistência. A gente está falando de ser educação infantil de uma forma compromissada com essa segurança das crianças. E isso é ser educação infantil. Como uma educação infantil coloca as crianças em risco, não é educação infantil. Não está atingindo o seu propósito. Né? Então, mesmo sabendo que a gente apanhou muito, até da academia, e hoje eu vejo os mesmos professores que bateram muito na gente quando a gente lançou esse material, porque a gente falava que em bebê a gente não pode beijar, né? Uma das coisas que a gente falava lá é que não tem beijo em bebê, que a gente tem que fazer outras formas de carinho. E aí esses mesmos profissionais vêm trazendo a importância da intersetorialidade, a importância desse diálogo e a importância Maria Amélia, foi uma luta e é uma luta até hoje. Em alguns momentos eu até me cansei um pouco dessa luta, porque foi exaustivo, intenso. Importante, né? Mas eu acho que a gente... Importante você lembrar, porque a gente está falando de um trabalho da educação infantil da cidade do Rio de Janeiro. Então, não só esse caderno de 2010, mas todos os outros. A Sabrina. A Sabrina já Tasha. botou o link. Ah, que linda. Que beleza. Eu acho que é só você que consegue... você sabe, clica no comentário dela, da Sabrina, que aí você já bota ele... fixo aqui. Ah, é? Eu tô clicando, mas não tá acontecendo nada. Não apareceu um alfinetinho do lado? Não tá aparecendo, não. Estranho. Mas tudo bem, a gente agradece. Tudo bem, depois a gente coloca isso. Simone, esse caderno e todos os outros, né, daquela série de cadernos que trouxeram reflexões pertinentes para quem estava na educação infantil naquela época, a gente sabe que foi também um movimento não só de pesquisa de vocês que estavam lá na gerência de educação infantil, mas de acolhimento de vocês do que estava acontecendo no campo naquele momento. Né? Vocês nos solicitavam isso, a gente enviava para vocês. Isso. Então, para quem está novo agora na rede e até não conhece esses cadernos pedagógicos, essa trajetória de construção da educação infantil da cidade do Rio de Janeiro, é interessante recorrer a esse material, porque não é algo que fala sobre a Europa, não é algo que fala sobre os Estados Unidos, é algo da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E aí a gente vai partindo de um espaço de fala muito próximo, de um espaço de fala da nossa realidade,
para começar a trilhar esse novo caminho, que é um momento novo, mas que a gente precisa partir de algum lugar. A gente está aí com 2 minutos, Simone. Tá, então Errar. eu vou levantar algumas bolas, tá? Pensando em pontos de atenção que a gente precisa ter, né? A gente vai ter que encarar, a gente vai ter que viver um reacolhimento. Né? A gente não pode achar que depois de 3 meses essas crianças vão entrar como se nada tivesse acontecido. Aconteceu. Então a gente vai precisar pensar no reacolhimento de uma forma completamente diferente do que a gente propõe. Porque é um acolhimento que eu não vou poder ter uma aglomeração de adultos nesse espaço. Né? Então isso é uma coisa que a gente precisa... A gente vai precisar olhar... Essa nossa jornada vai continuar sendo a mesma em termos de quantidade de horas? A gente vai trabalhar com rodízio de crianças? A gente vai diminuir a relação adulto-criança? São várias coisas que a gente... eu estou falando super rápido, gente. São várias coisas que a gente precisa pensar, né? Como é que a gente vai fazer isso aí? A questão do... Não adianta eu ter um protocolo que diga abre a janela se a casa que subiu do lado da minha creche inviabilizou a abertura da minha janela, né? Quando eu falo em ambiente arejado, eu não estou falando de ventilador, porque ventilador é o que é de pior para proliferar. Não vai sair proliferação da propagação desse vírus. Né? Então, eu não posso pensar no ventilador, eu não posso pensar no ar-condicionado. Eu tenho que pensar em espaços que realmente façam essa circulação. Como é que fica? O que eu tenho disponível de área externa? Né? O que eu tenho disponível de espaços para circular que vão ter que ser a minha nova realidade, né? O que mais? Pensar, gente, a nossa batalha, a nossa loucura quando a gente chega do mercado com as nossas compras. Imagina isso no dia a dia, com os entregadores, com os fornecedores de merenda. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que vai ser esse protocolo na cozinha? Né? Como é que vai ser essa limpeza? É uma coisa que me deixa com um frissonzinho, né? Como é que vai ser a questão da toalha? Como é que vai ser a questão... Todas as nossas privadas têm tampo. Impossível eu agora dar descarga com a tampa aberta, gente. Porque quando eu dou a descarga com a porta aberta, esses vírus, a gente já achou vírus nas fezes, eles se propagam. Né? Então, são pequenas coisas que a gente precisa olhar para essa nossa rotina, olhar para esse nosso cotidiano, para as escovas de dente, essa limpeza de superfície que vai ter que acontecer a cada 3 horas, e a troca de fralda, como é que a gente vai pensar nessa troca de fraldas, como é que a gente vai fazer isso, né? Ai, gente, tem um monte de coisa ainda para falar que eu fui... Desafio, Simone. Tem um monte de gente aí pedindo que você volte, tem um monte de gente pedindo live parte 2, hashtag live parte 2, né? E eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que pensar mesmo, porque são muitos os aspectos, são muitos os pontos, né? Porque a gente não pode esperar ouvir na sexta que vai voltar na segunda para começar a pensar nesses aspectos, essa questão da capacitação que você trouxe, né? Precisamos mergulhar aí nesse universo da educação infantil e ir relacionando, trocando com os nossos pares e relacionando com os nossos espaços, a realidade dos nossos espaços, né? E a gente até trocou, né? A gente comentou, eu trouxe para mostrar para o pessoal essa carta que está lá disponível no site do Paulo Foque para um retorno à escola e à creche que respeite os direitos fundamentais de crianças, famílias e educadores. Tem reflexões, né, Simone? Não tem receita de bolo. Tem reflexões, tem pontos de reflexões pertinentes a esse nosso olhar
de quem trabalha com a educação infantil. Então, assim, Simone, queria que você falasse aí um minutinho, sua despedida, suas considerações finais. Dizer que eu estou assim, muito feliz de estar aqui. Foi muito bom me reorganizar para estar aqui com vocês, para estar falando. Sinto muito falta da troca. Eu tenho vontade de ficar lendo, mas eu fui malandra porque eu pedi para o meu filho fazer a gravação de tela, eu abaixei. Então eu vou conseguir dar uma olhada nos comentários de vocês. Eu acho que a gente podia fazer um outro momento, aí a gente já se convida, né, gente, para falar só sobre pensar esse protocolo. Só exclusivamente pensar no que a gente tem que ter como ponto de atenção. Né? E assim, um monte de coisa aqui faltando para a gente fazer, mas eu acho que a gente pode fazer junto. Né? Eu estou aí disponível, me chama, me acha no Facebook, me acha em inbox, me acha aqui me segue aí, quem ainda não sabe qual é. Eu sou esse CJ Souza que está aí embaixo do Oitava CRE, e eu estou disponível para quem quiser. Me faz muito bem. A mim, esse sentimento de continuidade é dessa forma. Não importa em qual espaço eu esteja, somos apaixonados e militantes da educação infantil. É isso. E a gente trabalha em parceria. Exatamente. Eu já vou me despedindo da Simone e de vocês, porque a gente não pode perder a chance de gravar essa live. E se a gente passar de 1 hora, a live vai ser derrubada. Então, pessoal, olha como essas trocas nos fortalecem. A gente só pode agradecer muito, Simone, que Papai do Céu te proteja, que você continue compartilhando esses teus anos todos de experiência na educação infantil. Isso tudo que você traz, que é fruto dos teus estudos, e as tuas perspectivas abrem os nossos horizontes e nos colocam, nos tiram da zona de conforto também, para que a gente também possa buscar. Mais do que meu estudo, não tem repertório que dê conta da troca que foi estabelecida com essa rede. Exatamente. Nada do que a gente fez, nada do que essa rede faz na educação infantil, e assim, eu falo mesmo não estando hoje na coordenadoria, isso ainda é a marca desse espaço. As pessoas que lá estão também primam por essa continuidade, por essa troca. É nessa troca que a gente se constitui, é nessa troca que a gente aprende. Somos a Educação Infantil do Rio de Janeiro, independente de qual papel nesse momento eu esteja colocado. Eu aprendo com cada um de vocês. É isso, a gente troca junto e a gente agradece muito a parceria de vocês. Tivemos aí quase 270 pessoas participando dessa live. Que coisa boa. Continuem com a gente. Ai, olha aí o assessor da Simone, que coisa linda. Parabéns aí ajudando a mamãe, que coisa boa. Vamos Foi.